Jesus veio mostrar aos homens que Deus quer ser propício a nós. Deus quer ser propício a nós. Ele não está distante. Ele está perto. Eu lembro uma passagem que Deus disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aí está a direção. A presença de Deus está nessa terra. E ser perfeito, não vamos exagerar. O exagero nesse ser perfeito pode trazer confusão. Ser perfeito aí, vou colocar uma dimensão, é andar nas revelações que Deus te dá. Então, ser perfeito aí é você estar limitado ao conhecimento de Deus. Você andar dentro do que você conhece. Por isso que vem aquela ordem. É um mandamento. Mas a gente não presta atenção que é o mandamento de Deus. Ouvir o que o Espírito diz às igrejas. A gente não ouve. Não presta atenção aos toques do Espírito. Às vezes pensamos que isso aí nem é para nós, é para as igrejas. Mas igreja na Escritura tem uma conotação. É eu e você. Nós somos o templo de Deus. Paulo diz isso. Não sabeis que vós sois o templo de Deus? Em outras palavras, a igreja de Deus. Morada do Espírito. Que o Espírito habita em vós e tem ciúmes de vós. Olha o zelo do Espírito, ele chega ao ponto de ter ciúmes de nós. Ele não quer que a gente se perca nas sugestões do adversário. Ele não quer que a gente se perca nas vozes do mundo. O mundo tem muitas vozes. O mundo faz muitos apelos. E nós passamos o dia todo contemplando os cenários que o mundo nos apresenta. Resulta daí que não temos tempo para Deus. E quando não temos tempo para Deus, estamos negando a sua presença. E ao negar a sua presença, vamos admitir a sua ausência. E muitos vão chegar ao ponto de dizer: não creio em Deus, não creio nessa história. É que ele está dando foco total às vozes do mundo. O mundo apresenta seus interesses, seus encantos, seus fascínios. Mas tudo que o mundo lhe oferece é material. Se você observar um pouquinho, tudo que é material se decompõe, fica velho, e depois você se desfaz daquilo. Já um novo desejo surge. Outros fascínios, outras coisas novas ele te apresenta. O mundo tem essa atividade criativa de apresentar fascínios para que a mente humana não cesse de contemplar as suas vozes. E dessa maneira, nessa afã de contemplar e desejar os panoramas e propostas do mundo, o homem não tem tempo para Deus. Relega Deus
deixa de lado as coisas de Deus, pois o foco dele está nas vozes deste mundo. Mas Deus diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem são as igrejas? Eu e você. Deus quer dar um tratamento VIP. Deus quer tratar-nos pessoalmente. Por isso que Emmanuel, Deus conosco. Deus quer chegar ao ponto de habitar dentro de nós e fazer em nós sua morada. Esse é o propósito de Deus, que nós sejamos a sua morada. Desta maneira, nós vamos ouvir a voz do seu Espírito e vamos caminhar nas dimensões do Espírito, naquilo que o Espírito nos fala. Teremos ouvido para ouvir a voz de Deus. Veja o privilégio, a posição onde somos colocados. Nós temos agora ouvido para ouvir a voz de Deus. Nós podemos perceber as intenções de Deus. Nós podemos perceber o que Deus quer para nós. Ouvir o que o Espírito diz às igrejas. É o mandamento de Deus, pois Deus quer cuidar de nós. Jesus olhou para Jerusalém e chorou, olhando o povo seguindo seus próprios caminhos, afastados de Deus. E ele estava ali no povo, mas o povo não conseguia reconhecê-lo. Não o viam. O desejado da nação estava ali, mas não conseguiam reconhecê-lo. Não entendiam nem sequer as suas palavras. Ele parecia um ET na terra dos seus filhos, daqueles que procuravam por ele e queriam exaltar o seu nome. Certa feita ele falou, por que vocês não entendem as minhas palavras? O que acontece? Vocês não conseguem entender o que eu digo. Os ouvidos deles estavam moucos. E até o odiaram. Desejaram matá-lo e pregaram-no na cruz. A propiciação de Deus, o amor de Deus, o Filho amado, em quem me comprazo, estava na terra. Mas os da terra nativa não o reconheceram. Não desejavam suas palavras. E ele, olhando para a cidade, chorou. Ele chorou. Como ele queria poder abraçá-los. Como a galinha abraça seus pintinhos para dar-lhe abrigo e proteção. Intimidade com Deus. Mas ele não podia, porque cada um desviava para o seu próprio caminho, atendendo às vozes do mundo. Esqueceram de ouvir a palavra. Por isso que Jesus disse aos discípulos naquele dia da tempestade. Eles estavam temerosos. A tempestade estava forte. Homens de pequena fé
Jesus estava dizendo, por que vocês não deram ordem a essa tempestade? Por que vocês não determinaram? Vocês já tiveram experiência. Vocês já foram em dupla, expulsaram demônios, vocês curaram enfermo, usando a palavra. Por que não deram ordem a essa tempestade? Eles ainda não tinham percebido a autoridade que eles tinham. Não tinham percebido a propiciação de Deus. Já tinham experimentado o uso de expulsar demônio, de curar enfermos. Mas não tinham percebido o poder que tinham. Mais tarde, depois do Espírito Santo, Pedro mostrou que percebeu. Quando ele viu um coxo pedindo esmola, ele disse, olha, ouro e prata eu não tenho, mas em nome de Jesus, anda. Aí temos um Pedro que realmente percebeu a propiciação de Deus. É isso que Deus quer que nós nos apercebamos, da sua propiciação. Jesus disse, tudo que eu fiz, vocês farão. Jesus está dando aí o horizonte. Tudo que vocês pedirem no meu nome, vocês receberão. Palavra de Jesus. Tudo será feito conforme a tua fé. Palavras de Jesus. Mas o que é que acontece quando vem as situações? A gente esquece essas palavras. Nós esquecemos do nosso lugar como filhos de Deus. Nós esquecemos que aquela parede de separação chamada pecado foi rompida, pois o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo rompeu essa parede de separação, de divisão entre o homem e Deus. Por isso que agora ele falou que somos filhos. E no Pai Nosso ele falou que Deus é Pai. Pai nosso que estás no céu. É o nosso Pai. Ele quer ser propício. E Jesus disse, agora eu vou dar autoridade para vocês. No meu nome você vai curar enfermo e você vai expulsar demônio. Você vai sair daqui de Jerusalém para Samaria e até os confins do mundo. Onde estão essas palavras de Jesus em nossa vida? Colocamos lentes erradas. E a partir dessas lentes, nos vemos como fracassados, débeis, pecadores. Quando Deus disse, já dei meu filho, já tirei o pecado do mundo, já chamei vocês de filhos, já coloquei vocês na posição do meu filho. Ele deu autoridade para vocês, ele deu nome e credenciou vocês. Ide. Vocês têm tão somente que colocar a palavra dentro de vocês. Pois ele disse, se você colocar a palavra de Deus dentro de você, eu e meu Pai viremos e faremos morada. Faremos morada. Olha o propósito de Deus. Deus quer fazer morada dentro de nós. Emmanuel, Deus conosco. É a propiciação de Deus. E Deus quer que essa mensagem, essa boa nova, se estenda até os confins da terra. E aí nós temos Apocalipse 14, o Evangelho Eterno. Devemos publicar o Evangelho Eterno, as boas novas. E esse Evangelho Eterno, ele vem com um signo de brevidade e de juízo, e de testemunho.
Quando esse evangelho for pregado em testemunha a toda a nação, tribo e língua, virá o juízo. Está dizendo que virá o fim. E agora é a hora deste evangelho eterno. E ele traz unidade. Nós temos uma missão: pregar o evangelho eterno de Apocalipse 14. Abandonar o vinho velho e pegar o vinho novo, mas sem contágio com o velho. Jesus ofereceu vinho novo, mas somente quando acabou o velho. Pois não pode colocar vinho novo em odres velhos. As velhas estruturas igrejeiras têm que ser derrubadas. Denominacionalista, tradicionalismo tem que ser derrubado para ser preenchido com o vinho novo. Pois Deus nos quer ser propício. Agora estamos no tempo da graça. E graça é toda a riqueza que Deus tem e que Ele colocou à nossa disposição. E essa riqueza de Deus está em Jesus Cristo. Ele é o banquete de Deus. Está à nossa disposição. Ele foi entregue a nós. A Escritura diz que Jesus é o nosso cabeça, nós somos o corpo. Então as riquezas que estão em Cristo, cabeça, passa para o corpo. Com cabeça não pode existir sem um corpo. Nós completamos a plenitude de Cristo. E o sangue é o Espírito Santo, que pega as riquezas da cabeça e leva até as menores células do corpo. Elas, as menores células, as pequeninas células, se beneficiam da riqueza que há no cabeça, que é Cristo. É essa boa nova que Deus quer que nós nos apercebamos. Nos apropriemos da apropriação de Deus. Ele quer que nós saibamos que Ele é propício a nós. Isto é, Ele está disposto a nos atender em nossas necessidades. Pedi e recebereis. Essa é a condição. Você tem que fazer alguma coisa. Pedir. Batei e abrir-se-vos-á. Você tem que fazer alguma coisa. Batei para abrir a porta do céu. Buscais e achareis. Você tem que cavar. O irmão do filho pródigo, ele estava indignado com a festa que o pai estava dando ao irmão. O irmão que despendeu, gastou todo o recurso do pai. Ele não. Ele tinha trabalhado com o pai, ficado com o pai, não desperdiçou nada. E, no entanto, o pai nunca deu uma festa para ele. E deu uma festa para o esbanjador. Ele estava indignado. E ao falar isso para o pai disse: você, meu filho, terá comigo. Você nunca me pediu. Você nunca me pediu. Você nunca me pediu. Daí você não recebeu. Pedi e recebereis. Hoje estamos no limite da graça. E Deus nos deu o seu Espírito. E esse Espírito atinge o indivíduo e traz toda a bênção. Pois diz a Escritura que o Espírito também vivifica o nosso corpo mortal. Ele nos cura. E diz a Escritura, enviou sua palavra e o sarou. A palavra de Deus é medicina. Deus ainda é Jeová Rafá, aquele que cura. Ele quer intimidade, Ele quer aproximação, para que entendamos o limite da sua beneficência, a grandeza da sua misericórdia, a grandeza do seu amor para conosco, a ponto de nos colocar na posição de filhos. É uma boa nova. Nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso às suas bênçãos. Nós temos acesso ao seu banquete através de Jesus Cristo. É uma boa nova, não é? Deus quer ser propício a nós. Emmanuel, Deus conosco e em nós, através de nós.